Você curtiu a mudança da série? Você acha que o Bill ficou muito diferente da história do jogo? Ou será que a série conseguiu melhorar o personagem? Vamos conferir tudo isso nessa análise agora, ó. Vem comigo que eu garanto que não fugiram tanto assim da base do game. Bora lá! Ei, Neftrans, Peter aqui! Esse não foi o melhor episódio de The Last of Us que eu assisti, mas com certeza é um dos mais emocionantes. Isso eu posso garantir pra você. Emoção, eu acho que define esse episódio, não é? A história, sim, seguiu por um caminho diferente do jogo, mas conseguiu manter os pontos principais da história. E enriqueceu muito mais o personagem Bill. E não, ele não é tão diferente do jogo, não. Você pode estar achando que tá muito diferente. Não, não tá diferente tão assim do jogo, não. O que aconteceu é que ele recebeu uma nova chance na série, e a gente vai conferir isso tudo agora. Só capricha nesse like aí e já dá sua nota pra esse episódio 3 de The Last of Us. Comenta aqui embaixo qual a nota que você dá. O que você sentiu com essa série, com esse episódio? Comenta aqui que vai ser importante pra eu ter esse feedback. Bom, como eu disse pra vocês antes, né? A série ia seguir um rumo muito mais dramático do que o jogo e com menos ação. O episódio 3 é um dos maiores exemplos disso, né? Dessa mudança que eu falei pra vocês. Menos ação, mais drama. O encontro do Joel com Bill no game, é praticamente uma corrida para encontrar uma bateria. Já na série a gente viu muito mais da história do Bill e do Frank. Sabe, num contexto diferente, que parece até um episódio de What If in The Last of Us. A gente viu um outro cenário, o que aconteceria se, foi bacana. Afinal, pensa bem, o que aconteceria se o Bill, que os fãs conhecem do jogo, fosse salvo e voltasse a ter esperança na vida? A série trabalha muito esse lance de esperança na vida. A própria Ellie é uma personagem que traz essa esperança pro Joe o tempo todo. A gente vê isso nessa química entre os dois. Enquanto o Joe lembra da parte ruim de voar no avião, sabe, tendo que pegar a pior cadeira, pagar caro no lanche durante o voo, a Ellie olha pra tudo aquilo com aquele olhar de admiração e encanto que todo mundo tem quando a gente conhece algo pela primeira vez na vida. Pô, pensa bem, é um avião capaz de levar o ser humano pros céus. E aí, com o passar do tempo, se torna uma coisa tão banal que a gente esquece quão incrível isso. Pensa nisso. Olha que bacana você poder viajar numa lata gigante, né? E é justamente por isso, né? Pela Ellie não ter vivido nada daquilo que o Joe tava falando. Ou seja, ela conhece um mundo completamente novo. Então até mesmo um carro para ela, um cinto de segurança, é algo fantástico. Uma coisa é você ouvir falar de um carro na escola, sabe? Só pelas páginas dos livros. Outra é você ter a experiência de andar num carro. Aí é outra coisa, outra sensação, é outro mundo. E enquanto a Ellie tem essa experiência com o carro no episódio, o Joe só reclama que é um Chevrolet S10. Parece uma espaçonave. Não, é uma merda de um Chevrolet S10, mas dá pro gasto. Eu acho. E o episódio é assim, sabe? É muito sobre as pequenas coisas da vida, sobre dar sentido pra vida no final das contas. E sobra pouco espaço pra ação. Mas isso não é uma crítica, né? Até porque o episódio trouxe algo novo e que sim, responde algumas questões do game. Bom, voltando ao Bill e essa nova história que a série deu pra ele, vamos relembrar primeiro quem é o Bill no jogo. Acho que é importante pra gente conversar isso. Porque a fidelidade do episódio está no objetivo do Joel em pedir ajuda pro Bill. Mas não é nada específico ainda. Já no jogo, o Joel vai até o esconderijo do Bill pra pedir um carro pra poder encontrar o irmão dele, que é um vagalume, e poder ajudar a Ellie. Isso no jogo, né? É piada mesmo. Joel precisa de carro. Beleza, isso foi introduzido no episódio depois que o Joe encontra o carro e explica pra ela sobre o Tommy. No jogo, o esconderijo principal do Bill é na cidade de Lincoln. A cidade é cheia de prédios, sabe? Carros abandonados, armadilhas, tem muito infectado lá. A cidade está completamente abandonada. E o Bill, ele fica andando entre os prédios como se fosse um ratão armado, né? Pra poder entregar o carro pro Joe, o Bill vai com eles atrás de uma bateria. Mas quando chegam lá depois de fugir de vários infectados, eles descobrem que a bateria foi roubada. Vazio? Quê? A porra tá vazia. Gente! Bill, pra onde? Hã? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos! Enquanto eles estão lá fugindo dos infectados, eles vão parar numa casa, né? Uma casa bem parecida com a casa do Bill no episódio. E lá o Bill encontra o Frank pendurado no teto, completamente morto. Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... acho que não. E aí o Bill mostra ali naquele momento sentimentos pela morte do Frank. No jogo fica implícito que os dois eram parceiros. Mas depois de uma briga, o Frank abandona o Bill e acaba sendo mordido. Por isso que ele se mata pra não se transformar. Nessa mesma casa, eles encontram um carro idêntico ao carro da série. E lá tá a bateria do Bill, né, que o Frank roubou. Tá lá dentro. E nessa cena tem algo bem diferente da série, ok? Na cena do jogo. Bom, aqui a Ellie não fica impressionada com o carro, né? Pelo contrário. Ela sabe até dar partida no tranco lá. E é ela que dirige o carro enquanto o Bill e o Joe empurram. E o que ainda é mais diferente é que alguns infectados começam a correr atrás do carro e o Joe e o Bill ficam na carroceria atirando neles.
Vocês conseguem perceber a diferença do game pro episódio? A ação não existe praticamente, mas a história ficou muito melhor. O Bill recebe um novo caminho. Ele mantém aquela essência paranoica do começo, sabe? Aquele cara que é só sobreviver, que tem arma pra caramba, tem estoque de comida, esconderijo, tem aquele cara que tem um plano perfeito caso o mundo passasse por um apocalipse. Ele tava preparado, é um cara com preparo, né? Mas tudo muda com a chegada do Frank. Diferente do jogo, o Frank não vai embora e nem é mordido por um infectado. O Frank e o Bill vivem uma vida inteira juntos. Ele fica satisfeito com a vida que ele tem ao lado do Frank. O Bill e o Joe são parecidos. A carta do Bill no final deixa isso bem claro. E é protegendo outras pessoas boas que cumprem o propósito deles na vida, segundo o próprio Bill. O que o Frank foi pro Bill, galera, a Ellie vai ser pro Joel. Quando o Joe vê o avião caído, ele com certeza lembra do avião que causou o acidente com ele e a Sarah no primeiro episódio. Lembra aquele o avião caindo lá no chão, se espatifando? Quando a Ellie entra no carro, ele também se lembra da Sarah e de momentos simples, momentos banais que ele sente falta hoje. E o Frank foi a pessoa que trouxe de volta a importância dos momentos banais pra vida do Bill. Então, eu vou te falar uma coisa porque você deve ser a única pessoa que me entende. Eu odiava o mundo e fiquei feliz quando todo mundo morreu. Mas eu tava errado. Porque tinha uma pessoa que valia a pena salvar. O episódio é sobre isso, exatamente sobre isso. O Bill no jogo acaba sozinho e amargurado, né? Já na série ele vive uma vida feliz com o Frank até o final. Pô, eu gostei disso, eu curti. O Frank era um cara importante pra caramba pro Bill, mas o jogo não mostra isso muito bem. Fica uma curiosidade pra saber, né? Uma curiosidade pra gente, né? Pra saber a história dos dois, como é que seria a história dos dois. E aí tá agora, na série tá isso, né? Esse what if. Um outro detalhe é que no jogo o Joe não conhecia o Frank, nem tinha intimidade de visitar o Bill na casa dele. Na verdade, por muitos anos ele só encontrava o Bill em lugares aleatórios pela cidade. Na série conseguiram criar um vínculo maior entre o Bill e o Joe e mostrar que os dois são parecidos. Mas vamos lá, né? Pra não dizer que o episódio não teve defeitos, né? Só foi elogio aqui até agora. Eu gostei pra caramba, pra falar a verdade. Bom, mas sim, teve alguns momentos que não foram muito bem executados. O tiro que o Bill leva não faz sentido nenhum. O cara vivia a vida toda se preparando pra um mundo, porra, totalmente perigoso daquele. Um mundo que, pô, você tem que estar sempre com o olho na nuca, né? Ele tinha uma cerca com lança-chamas protegendo ele. Ele tinha um rifle pra atirar de longe, pô, um sniper lá. Mas ao invés de ir pra um lugar alto e eliminar os invasores, ele ficou no meio da rua tirando. Concorda? Isso aí ficou estranho. Esse tipo de coisa, por mais simples que seja, tira um pouco da veracidade da cena. Porque num ambiente de periculosidade como esse que a gente tá vivendo... A gente não, eles estão vivendo lá... Pô, você não ia dar esse mole dificilmente, ainda mais com todo o preparo que ele teve até agora, né? Mas ok, foi mais um dos detalhes que serviram pra quebrar as expectativas e surpreender a galera. Quanto ao Frank, né, acho que quem jogou sabia que ele se matou depois de ter sido infectado. Por isso que eu tenho certeza que quando o Frank saiu pela porta nervoso com o Bill, vocês acharam que ele ia embora. Ou que em algum momento ele seria infectado, né? Vocês acharam isso? Teve até uma cena lá onde ele escolhe morangos que dá pra ver algo que parece muito com fungo. Eu até achei que ele seria infectado ali, naquele momento lá. E aí, logicamente, com isso, seria o fim do jogo. Mas não. Deram pros dois uma vida boa, uma vida feliz até o final. Galera, eu sei que o episódio não avançou muito na história do Joe e da Ellie. Mas é bom ver que a série resolveu enriquecer mais a história dos personagens secundários. Eu curti pra caramba isso. Eu acho bom quando a série faz essa adaptação, quando a adaptação de um live action, ela não inventa algo completamente novo, mas inventa algo que já existia. Entendi isso, acho que ficou até estranho o que eu falei aqui. Mas assim, eu acho que é pra enriquecer a história. Quando você pega elementos e agrega mais história aos elementos que a gente já conhece, fica super legal e super bacana. Ok, você pode até dizer que teria sido legal o Bill ter sobrevivido pra conhecer a Ellie, né? E os dois ter o mesmo arranca-rabo lá que tiveram no jogo. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Eu até concordo com isso. Acho que teria colocado um peso muito maior na vida do Bill. Ou o Frank ser infectado também faria sentido. São dois detalhes que poderiam ficar mais próximos da série, inclusive do game, né? Porque a história que foi contada com o Frank ficando doente poderia ser contada em qualquer outra obra. Não tinha laços muito fortes com o universo do game. Mas tudo bem, acho que no final foi uma história boa, uma história emocionante. Eu duvido que não tenha caído um cisquinho no olho da galera aí, não é? Então assim, passou a mensagem. Passou a emoção. Que mais que a gente pode querer de uma série que, porra, que tá, pra mim, tá perfeita até agora? Eu não tenho críticas pra essa série. Pra mim, todas as adaptações de live action têm que aprender com The Last of Us. Isso pra mim é adaptar bem. Não é cópia, entende? Não é uma cópia fiel, totalmente, 100%, detalhe por detalhe do que é a obra original. É enriquecer a obra original. Pode até tirar uma parte ou outra, mas não precisa inventar personagens novos, precisa dar outra história pros personagens. A gente vê acontecer muito isso, né? Como aconteceu em Resident Evil. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. Agora eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Quem aí conheceu a música Long Long Time da Linda Ronstadt, que foi cantada na série? Combinou demais com o episódio. Já vai comentando aqui embaixo, tá?
Enfim, galera, a gente chegou aqui mais ao fim de uma análise e podem esperar que os próximos episódios vão ter um pouquinho mais de ação. Eu sei que vai ter. Quem jogou o game sabe o que vai rolar agora. Então, ó, pra acompanhar, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar cobrindo. Na semana agora vai ter mais vídeos sobre esse episódio, sobre a série no geral, dando mais informação pra vocês. Então é muito importante vocês estarem no canal inscritos pra entender esse universo inteiro. Vou trazer inclusive a história completa, pode cobrar. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!